Bom, pessoal, eu trouxe aqui para vocês as seguranças, né, que a Política Nacional da Assistência Social ela prevê. Quero falar um pouquinho com vocês agora sobre as modalidades de proteção social que tanto a lei da LOAS prevê, quanto a Política Nacional, quanto também a Resolução 109 do CNAS. Elas têm bastante relevância nesse assunto. Quando a gente fala aqui das linhas de ação, portanto, uma delas é da proteção social, é essa que a gente vincula quando a gente fala da assistência social. A gente tem uma divisão que é feita da seguinte forma. A proteção social, ela pode ser na modalidade básica, ou na modalidade especial. E a especial ainda se divide em duas. De média complexidade e de alta complexidade. Tá? Por que isso acontece? Porque quando o poder público está desenvolvendo suas políticas, ele divide a forma de prestação da proteção social conforme o grau de violação de direitos, conforme a atenção que vai ter que ser dada e a situação em que essa vulnerabilidade, o momento em que essa vulnerabilidade está ocorrendo aí na família, com a pessoa. Se no começo, se já ocorreu, se está numa situação avançada. A depender, por conta disso, de uma atenção mais especializada, técnicos, um conjunto de ações mais específicas, ou, se por outro lado, não estou dizendo que também não há uma especialização, mas que a atuação por conta disso tenha que ser mais preventiva, né? Com finalidades de evitar que alguma coisa mais danosa aconteça, que se afastem os riscos. E aí é uma especialização voltada nesse aspecto, mas não especializada em violações do caso em concreto. A modalidade básica, ela tem a finalidade de prevenir, desculpa, e prevenir situações de violação de direitos e redução de danos. Prevenir e redução de danos. Ou seja, o que a gente tem aqui é o seguinte, é uma situação em que não houve ainda violação de direitos e os vínculos familiares e comunitários estão preservados. Eu vou tirar a redução de danos porque isso na verdade diz respeito a tudo. Meu, tá certo prevenir? É com E mesmo? Às vezes dá um puta de um branco, né, meu? É melhor eu perguntar do que... Caramba, né, meu? Às vezes a gente faz um negócio aí. Enfim. Beleza. Então, a proteção social básica, ela tem essa finalidade. Ela vai prevenir e ela cuida de casos... Se está prevenindo ainda não aconteceu, né, a violação de direitos, e casos em que os vínculos familiares e comunitários ainda estão preservados. Beleza? A especial já muda um pouquinho. Na especial já não está mais falando de prevenção. Já está falando sobre uma situação em que a violação de direitos já ocorreu. Então aqui nós estamos falando sobre um dano, né, existe uma violação de direitos. Só que o que vai diferenciar a média complexidade da alta é justamente a questão dos vínculos. Então, na média complexidade, você tem os vínculos. E na alta complexidade, você não tem vínculos.
Então, se você tem alguma circunstância, alguma situação em que você percebe que aquela família precisa de um amparo, né, está numa situação de vulnerabilidade, precisa de alguma daquelas seguranças, mas não aconteceu ainda uma situação de violação que efetivamente traga aquela família, aquela pessoa para uma situação de miserabilidade, a gente está falando do CRAS. Desculpa, a gente está falando da proteção social básica. Por que eu já falei de CRAS? Porque cada uma dessas modalidades tem um equipamento de referência que é aquele que vai ser responsável pela execução das ações vinculadas. Então, no que a gente fala da proteção social básica, nós temos o equipamento chamado CRAS, que é o Centro de Referência em Atenção, é o Centro de Referência em Assistência Social. E quando a gente está falando da especial, a gente está falando do CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. O CRAS, ele é o equipamento da proteção social básica e o CREAS da proteção social especial, seja lá se for de média complexidade ou de alta, tá? Então o CRAS é o equipamento que vai analisar essas questões aí que não geraram ainda dano, que está numa situação de prevenção. Eu vou pular já aqui para os serviços assistenciais para a gente poder conversar junto e eu ir dando os exemplos para vocês. A resolução 109 do CNAS, ela traz uma tipificação dos serviços socioassistenciais. É uma normativa genérica, né, uma normativa, melhor dizendo, que traz parâmetros mínimos. Por conta disso, ela é muito importante para que cada estado, cada município desenvolvam suas ações depois. Então, município que não tem determinado serviço, eventualmente pode entrar com uma ACP para que esse serviço seja implementado. Existe a previsão, né, na resolução do Conselho Nacional de Assistência Social. Então, são serviços que estão previstos aí a criação e que a gente também pode pensar eles na área da infância. Então, inicialmente, a gente tem aí, no que diz respeito à proteção social básica, quando a gente está falando do CRAS, a gente tem o serviço de proteção e atendimento integral à família. No mais das vezes, é um tipo de serviço que é prestado numa situação em que você tem conflitos familiares, você tem algumas questões referentes aos cuidados. Então pode ser tanto quando eu trouxe para vocês de conflitos intergeracionais ou questões relacionadas à LGBTfobia ou até mesmo a cuidados em relação a poder ou não bater numa criança ou lidar com uma criança que acaba fazendo bastante birra. Lembra que eu trouxe para vocês sobre o programa Criança Feliz? Eu acredito que muito seja relacionado a esse serviço aqui. Você ensina, você educa a ter mais essa questão protetiva à família. É uma questão que não tem nenhum dano gerado naquele momento em concreto. Você está prevenindo uma situação de violação de direitos que poderia acontecer e você não tem nenhum vínculo familiar rompido. Óbvio que, como eu falei para vocês, se você tiver uma situação de LGBTfobia, como aqui eu trouxe para vocês, que aquela menina precisaria de um abrigo, você está falando de uma outra circunstância. Mas a princípio você conseguiria dar conta aí. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Ele acaba entrando como um complemento a esse anterior, né? Então, enquanto esse daqui, ele acaba tendo aí, né, uma questão mais organizacional, de função preventiva, talvez mais realmente próximo do que eu falei do projeto Criança Feliz. Aqui a gente está falando talvez mais de uma questão de conflitos, né? Prever trocas intergeracionais, questão de com o idoso, com os adultos, com as crianças, por aí vai. Serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiências idosas. Então, eventualmente alguém ali do município que se destaca, vai na residência, vê como é que estão as coisas. Às vezes você tem um idoso que está sozinho, não tem nenhum parente. É uma possibilidade que você tem aí também de o Estado fazer uma fiscalização para acompanhar, para ver se precisa de alguma coisa. Trata-se de um idoso, uma pessoa com deficiência que não precisa estar num acolhimento,
ela tem uma certa autonomia, a gente não está falando de uma situação de violação de direitos, mas que eventualmente precisa aí de uma atenção para verificar como é que está as condições para que não haja uma situação de deterioração. São situações que são preventivas, né? Não acaba tendo tanta relevância no nosso dia a dia de infância quando a gente faz de medidas protetivas, mas é muito importante quando a gente está falando, por exemplo, de trabalho de rede, de fortalecimento de vínculos, para que a família possa desacolher uma criança que eventualmente esteja acolhida, né? Não é só porque a gente tem uma situação que se enquadra na proteção social especial que a gente não vai contar com o CRAS também no que for importante. Por exemplo, vamos pensar no caso de uma criança que foi desacolhida, já não está mais dentro do acolhimento institucional, já não está mais numa situação aí de violação de direitos, já retornou. O acompanhamento que vai ser feito depois é feito via CRAS. Né? Você já não tem mais a quebra de vínculo, já não tem mais a violação de direitos, por aí vai. E aí a vinculação aos benefícios também, né? Então eu já adiantei um pouquinho para vocês. Benefício da prestação continuada, basicamente o que a LOAS traz aqui, e é importante lembrar que é um benefício previsto diretamente na Constituição, mas o que a LOAS basicamente prevê aí é que não se trata de um substitutivo ou de uma forma de corrigir o salário mínimo. Ele pode ser cada vez... ele tem uma duração de 2 anos, mas ele pode ser revisto e pode ser repetido aí sem problema nenhum. Em regra, você não pode acumular ele com outros benefícios, mas, por exemplo, você tem algumas exceções, né? Então, a pessoa com deficiência na condição de aprendiz é descontado esse valor, pelo menos aí limitado a uns 2 anos de recebimento concomitante. Também é afastada a questão da assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória. Então, você pode receber esses benefícios juntos, mas, em regra, não pode. Se o BPC eventualmente for cessado, né, constatou-se que aquela situação foi superada ou que houve alguma fraude, coisa e tal, ele pode ser concedido depois, desde que atendido os requisitos. E o fato da pessoa estar dentro de uma unidade de longa permanência, então vamos supor que ela entrou num abrigo, então falando de uma pessoa com deficiência, ela está abrigada, não tem condições, não tem família, tudo mais. Isso não impede que ela continue recebendo o BPC. Não é porque ela está sendo abrigada aí e em tese tendo suas questões atendidas que ela não faz direito a isso. E o artigo 22 que fala dos benefícios eventuais. Então eu dei o exemplo para vocês do locação social, mas também tem possibilidade, por exemplo, de Bolsa Família, você faz inclusão aqui. Alguns outros benefícios eventuais, situações relacionadas à calamidade. Então eu lembro que teve um tempo atrás, não lembro que cidade, teve uma enchente muito forte, acabou destruindo, acho que várias casas na comunidade, coisa e tal, e teve uma escola que acabou até recebendo durante um bom tempo essas famílias para que elas pudessem ter abrigo, coisa e tal. É óbvio que a escola que fez isso não fez porque a direção dessa escola ela é boazinha. Não, tem toda uma questão política por detrás, no sentido de a prefeitura direciona quais são os locais que ela tem, né? Então, um dos benefícios que pode ser utilizado nesse caso, de situações calamitosas, emergenciais, dependendo de cada município, é um benefício para a reconstrução aí da sua vida. Então, quando a gente fala aqui da proteção social básica, a gente está falando desse tipo de situações. São situações que são de amparo, de fortalecimento de vínculos, sempre redução de danos. A gente está falando de vinculação no CRAS, a gente está falando de acompanhamento. Quando a gente está falando mais de criança, adolescente, assim, em situação de violação, ameaça de violação, a gente normalmente fala do CRAS para realizar acompanhamentos de casos que chegaram ao poder público mediante, sei lá, denúncia do Conselho Tutelar, do Disque 100 ou qualquer outro órgão, de que estaria acontecendo algum tipo de negligências familiares, por exemplo. Quando a gente for ver a questão de acolhimento, a gente vai ver que negligências, em geral, não são propriamente razões para se acolher uma criança. Embora seja muito utilizado isso. O que acontece na prática é que, às vezes, né, essas negligências elas são muito atreladas à pobreza. O pai está preso, a mãe é a única pessoa que está ali com as crianças, a mãe precisa trabalhar, quem é que vai cuidar das crianças se não tem creche, não tem período integral para educação infantil e por aí vai? A criança mais velha cuida da mais nova e aí de repente algum conselheiro tutelar passou ali na frente e falou assim, pô, isso aqui não pode.
Uma criança de 9, uma de 8 e uma de 6. Não pode, isso aí está errado. Um pensamento um pouco desvinculado da realidade. E aí chama atenção. CRAS, isso aí não pode, tem que acontecer alguma coisa. Então tá bom, então beleza. Isso não é motivo para acolhimento, mas o que a gente vai fazer? Vamos tentar então incluir você no benefício de transferência de renda. Será que você assim teria mais condições de, pagar transporte para poder levar a criança para estudar ou para casa de uma vizinha ou sei lá o quê? Será que já foi vista a possibilidade de uma escola em período integral, entrar com a defensoria, por aí vai? São todas essas questões adjacentes, né? Quando a gente fala da especial, a gente já está falando de direitos que já foram violados. Então, aqui a atuação ela é muito mais rígida. Quando a gente fala da alta complexidade, então, ela é mais determinante ainda porque a gente está falando sobre instituições totais. A alta complexidade, você tem rompimento dos vínculos. Não necessariamente porque foram rompidos esses vínculos em decorrência de um conflito entre a pessoa e sua família, ou entre a pessoa e a comunidade, mas porque por alguma razão ela teve que ser afastada. Então, vamos pegar de exemplo aqui, né? Quando a gente fala de alta complexidade, a gente vai falar aqui também de medida socioeducativa, tá? E da média complexidade também. Quais são as medidas socioeducativas que nós temos? Advertência, obrigação de reparar o dano, prestação, liberdade assistida, semiliberdade e internação. Né? A advertência e a obrigação de reparar o dano são prestações de obrigação imediata, nem geram um PIA, então a gente deixa elas de lado. Quando a gente fala de liberdade assistida e prestação de serviço de comunidade, o que se compreende? Se compreende o seguinte: o artigo 98 do Estatuto fala lá das situações de violação ou ameaça de violação de direitos, né, criança e adolescente, e traz 3 hipóteses. A primeira delas é quando o poder público viola esses direitos, a segunda é quando a própria família viola, e a terceira é quando o adolescente se autocoloca em situação de violação de direitos. E o que se compreende é que quando um adolescente está ali numa situação de acusação de ato infracional, ou como alguns chamam, está em conflito com a lei, ele teria se autocolocado numa situação de violação de direitos. Por conta disso, nós estamos falando de proteção social especial. Tá? Aí falta a gente saber se a gente vai para média complexidade ou alta. E aí eu digo para vocês que a prestação de serviço de comunidade e a liberdade assistida ficam na média complexidade. Por quê? Porque a gente entra nessa lógica de que houve um dano, mas não há uma quebra de vínculos. Não tem nenhuma necessidade de eu ser afastado de onde eu estou. Estou ali com a minha família, me dou bem com eles, o ato que eu pratiquei não tem nada a ver com isso. E o cumprimento da medida socioeducativa eu dou em liberdade. Peço o trabalho, eu volto para casa, vou para a escola e tudo mais. Agora, a alta complexidade, a gente fala quando tem rompimento. Eu não estou falando de brigar com os pais ou qualquer coisa do tipo. Eu estou falando de ter que ser afastado. E é o que acontece com a semiliberdade e com a internação. Você vai para uma instituição, ainda que seja a semiliberdade. Porque a semiliberdade ela acontece de 2 modos. Né? Como nem o ECA, nem o SINASE deixam claro como que a semiliberdade vai ser executada, você meio que deixa ali ao programa de medida socioeducativa que foi aplicado no caso concreto. Pode ser uma medida em que você vai para a unidade, dorme lá e depois você acorda e volta para casa, estuda e trabalha, ou pode ser o contrário. Pode ser uma unidade em que você fica ali durante o período do dia, você estuda, trabalha, profissionalização, faz o que for, e você volta para casa para dormir. Então, de qualquer jeito, ainda que não seja um meio fechado, tão fechado quanto é a internação, a gente também está falando de uma instituição total, que é o local onde você socializa, é o local onde você conversa com as pessoas, onde você trabalha, onde você estuda, às vezes você dorme, né? Enfim. Então também é considerado aí como de alta complexidade. Dentro das divisões que o poder público faz, que quando nós estamos falando aqui da alta complexidade, e quando especificamente nós estamos falando de medida socioeducativa, nós estamos falando que quem faz a fiscalização não é o CMDCA, é o CONDECA.
né? Falei para vocês. É o órgão dos direitos da criança e do adolescente em âmbito estadual. Porque como se trata de como se trata de alta complexidade, e isso poderia causar alguns tipos de transtornos técnicos, pessoais, financeiros para o município, isso acaba sendo transferido aí para a fiscalização do CONDECA. Tá bom? Bom, sempre que a gente estiver falando, seja de CRAS, seja de CREAS, a gente vai estar falando de fortalecimento de vínculos. Tá? A gente vai estar falando de redução de danos. Então isso aí é o ponto pacífico que eu quero que vocês sempre tenham em vista. O que vai determinar é isso daqui, ó. Teve dano, não teve, tem vínculos ou não tem. Professor, só para entender, o que define o dano, que define se vai ser especial ou básico, é o dano sempre a terceiros. Não. Eu estou trazendo para você o exemplo de ato infracional porque eu acho que é o caso mais difícil de você ver onde é que está o dano. Mas, eventualmente, você tem uma situação de um idoso que foi jogado na rua, violação de direitos. Né? Eu estou falando de um idoso que eventualmente pode estar desamparado, como é o caso aqui que eu trouxe para vocês do acompanhamento que o CRAS pode fazer indo à sua residência, ver se está tudo bem, né? O seu João está precisando de algo, coisa e tal, né? Fazer meio que é um meio de campo aí. Agora, se esse idoso foi largado na rua, aí você já tem uma violação de direitos. Se a criança está na rua, se tem alguém em situação de rua, se tem alguma pessoa que está sendo, por conta de sua orientação sexual, maltratada no âmbito da família. Enfim, muitas vezes a gente pensa em questão de ser largado na rua mesmo, né? Porque quando a gente pensa em alta complexidade, muitas vezes a gente já liga imediatamente com a utilização de instituições totais. Mas nem sempre. Às vezes você pode estar tendo questões conflituosas dentro da sua família, já não são simplesmente situações de estreitar laços, de se fazer compreender, mas efetivamente de chegar lá e falar, olha, se não acontecer assim, assim, assado, vai ter que acabar gerando aqui um acolhimento, e por aí vai. Professor, pode falar de novo quando se remete à competência para a esfera estadual, CONDECA, né? Então, em regra, vocês sempre têm que compreender que é o CMDCA. Tá? Em regra, é o CMDCA. Existem algumas poucas exceções que passam para o CONDECA. Não existe uma regra. Na verdade, é mais uma análise de caso em concreto de acordo com a política adotada por aquele estado. Mas o que vocês precisam saber é que a nossa normativa aqui da Resolução 109 do CNAS, ela é expressa, e a Política Nacional de Assistência Social também, ao colocar a semiliberdade e a internação como sendo de alta complexidade e, por conta disso, a atribuição do CONDECA. Fazer a análise tanto da corretude, né, do registro da entidade, quanto do programa de atendimento. Então não existe uma regra para falar em todos os casos assim. Por isso que eu estou trazendo esses dois exemplos. Esses dois são diferentes, o resto é CMDCA. Na dúvida, pode ir nessa. Tá? Bom, e aí os serviços que a gente tem aqui de média complexidade. Aqueles que oferecem atendimentos às famílias e indivíduos com direitos violados, mas vínculos familiares e comunitários não rompidos. Eles requerem uma estrutura técnico-operacional maior, né, especializada, individualizada ou com acompanhamento sistemático e monitorado. Então, o primeiro que a gente tem aqui é o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, o PAEF. Ele é muito parecido com o que a gente tinha lá no CRAS, que era o PAF. Né? A única coisa que muda entre o PAF e o PAEF é o especializado. E ele vem também nessa perspectiva de trazer fortalecimento de vínculos no caso de questões que sejam relacionadas a conflitos entre pais e filhos. Né? Tem uma entidade não governamental que presta esse tipo de serviço lá em Santo André e que a gente utiliza muito ela, principalmente quando a gente está ou em vias de desacolher a criança ou depois que ela já foi desacolhida. Porque muitas vezes, quando a gente tem algum acolhimento, a gente tem algumas questões, principalmente psicológicas. Quando a gente está falando disso daqui, a gente não está falando só de assistente social, né, só de agente de serviço social. A gente está falando do órgão, né, de formas de atuação.
E muitas vezes há uma atuação em conjunto entre serviço social e saúde. Então esse órgão ele tem várias assistentes sociais, também psicólogos, e aí normalmente existem algumas questões mal resolvidas entre a criança e os seus pais. Principalmente em razão de culpa, né? Por que eu fui acolhido? O que os meus pais fizeram? Tentar entender que os pais também não têm tanta culpa quanto eles na cabeça deles acabam achando, ou pelo contrário, as crianças acabam se achando as culpadas de terem sido acolhidas. Então esse tipo de trabalho é importante, né? Tanto para que os pais e os filhos se compreendam, quanto para que eles também entendam quais são os seus papéis dentro daquele grupo. Você não pode nem ter um pai que é negligente com os cuidados com o filho e nem um filho que é tão adultizado que começa a agir como se fosse pai ou mãe. Serviço especializado em abordagem social, destinado vou ser muito sincero, né? Especializado em abordagem social, não sei te dizer um exemplo do que seria isso daí, porque como diz respeito à assistência social em geral e não especificamente à infância, pode ser uma grande gama de ações. Se alguém souber aí, tiver algum exemplo. Eu suponho que isso daqui tenha relação com pessoas mais em situação de rua, não propriamente em levá-las para abrigos, mas para dar um atendimento ali, como de repente um sopão, alguma coisa assim. Né? Eu acredito que seja isso, não tenho certeza do que eu estou falando, mas eu acredito que seja. Cumprimento de medida socioeducativa, então LA e PSC, como eu trouxe para vocês. Aí temos algumas coisas relacionadas a pessoas com deficiência, idosos, suas famílias e pessoas em situação de rua. Provavelmente não deve ser situação de rua, porque senão seria uma duplicidade, né? Mas são serviços que são destinados a essas pessoas em condições especiais, que estão com seus direitos violados, mas que não são necessariamente para você dar aquela segurança de acolhida. Você vai dar um suporte, você vai dar algum tipo de amparo, você vai dar algum tipo de alimentação, né? A gente viu que a alimentação é uma das formas de segurança de sobrevivência, roupas e por aí vai. E quando a gente fala da alta complexidade, direitos violados sem referência, ou em casos em que houve a necessidade de retirada do seu núcleo familiar, como por exemplo a internação, né? Não tem uma necessidade, mas você foi retirado por conta da própria medida. E aí aqui a gente tem mais um paralelo com o ECA. Então vejam, a gente tem aqui serviço de acolhimento institucional em algumas modalidades, né? A primeira delas que a gente tem é justamente a questão do abrigo de criança e adolescente, né, que é o SAICA. Então, o Serviço de Acolhimento Institucional de Criança e Adolescente, que é o que interessa para a gente quando a gente está analisando as medidas protetivas. Além disso, a gente tem a Casa Lar, que não é um serviço previsto no Estatuto, mas que, de certa forma, acaba tendo a mesma utilidade que os acolhimentos institucionais. Alguém conhece Casa Lar aqui? Já ouviu falar das aldeias infantis? Então, as aldeias infantis são um exemplo de Casa Lar. Elas são como se fossem acolhimentos institucionais, só que ao invés de serem órgãos do poder público, né, ou por entidades não governamentais, em convênio com o poder público e com profissionais que estão contratados para essa finalidade, normalmente acaba sendo uma pessoa que age como se fosse uma grande família, então recebe várias crianças, age da mesma forma com o acolhimento institucional, só que sem essa estruturação formal, né, quase uma situação de empresa, asséptica, coisa e tal, de funcionários, técnicos, tudo mais. É como se fosse uma grande família e essa família recebe o repasse de verbas do Estado. Então a gente poderia eventualmente falar que a tal da guarda subsidiada, o incentivo de se colocar em guarda, poderia ser um exemplo de utilização das casas-lares. É um instrumento que a gente tem da assistência social que não está prevista no Estatuto e que é uma forma de você custear esses familiares, né, essa mãe, esse pai, esse casal, para que eles exerçam esse papel de guardiães. Casa de passagem é um serviço de acolhimento que ele é feito de forma transitória. Então a gente tem um desse em Santo André, ele pode ser para inúmeras finalidades. Então o que a gente tem lá é um serviço, é uma casa de passagem de crianças e adolescentes relacionados ao acolhimento institucional. Então venham comigo, a gente tem lá umas 7 unidades de acolhimento institucional e uma unidade
de casa de passagem. Por que essa casa de passagem é importante? As unidades de acolhimento institucional, elas têm que parecer o máximo possível com uma casa real. O que isso significa? Que você não pode separar meninos de meninas, nem deixar uma casa só para pessoas com deficiência ou usuários de entorpecentes. Tem que ter gente de tudo quanto é idade, porque é assim que uma casa normalmente funciona. Não pode ter uma casa só de bebês, uma casa só de adolescentes e por aí vai. Tem que, o máximo possível, fazer com que aquilo se assemelhe à configuração que você vai encontrar fora. Né? Não na institucionalidade, mas fora, perto da tua casa, por aí vai. Tem que ter tudo. Ah, mas o moleque usa entorpecente, vai ficar ali com os outros. O uso de entorpecente é um problema social. Tem que ser tratado não como tabu, mas como política de saúde, desmistificação de estigmas, né? Lembra quando a gente viu dos CAPs? Tem que ser tratado de forma completa. A criança usuária de entorpecentes, ela não deixa de ser tão merecedora de proteção integral quanto uma que não usa. Agora, pense um pouco comigo. Vamos pensar que a gente teve um acolhimento recente de alguém que está num surto, né? Uma questão de uso de entorpecentes. E essa criança está abandonada. Não tem pai, não tem mãe. Acabaram fazendo o acolhimento emergencial dessa pessoa. E ela está gritando, não aceita muito bem o que está acontecendo, coisa e tal. Imagina um acolhimento desse feito às 3 horas da manhã. E você coloca numa casa dessas. Porque tem criança, que está todo mundo dormindo, no dia seguinte tem escola. É complicado. Ou, sei lá, acaba de fazer um acolhimento emergencial de uma criança, está chorando pra caramba. Isso atrapalha toda a rotina da casa. Então a casa de passagem ela vem com isso. É como se fosse uma casa de triagem, vamos poder dizer assim. A pessoa vai lá, fica, sei lá, 3 dias, 2, 3 dias. Depois ela é direcionada para uma das unidades de acolhimento institucional. Isso daqui pode ser utilizado para outras questões também. Né? Eu utilizo esse termo de triagem aí para acolhimento institucional de crianças e adolescentes, mas pode ser a mesma configuração para, por exemplo, um abrigo de pessoas em situação de rua. Né? Imagina, chega aquela pessoa alterada, quer estar no abrigo porque está frio e tudo mais, mas chega loucona de álcool ou qualquer entorpecente, para não causar todo tipo de problema, né? Naqueles grandes galpões ali onde fica o pessoal, vai para um lugar mais separado. Residência inclusiva, né? É o local onde ficam as pessoas com deficiência. Esse é um equipamento muito interessante, um pouco triste, mas é muito importante. Normalmente são locais onde a pessoa tenta-se não ser, né? A assistência social ela tem como uma das metas a emancipação. Mas como eu trouxe para vocês, às vezes nunca essa emancipação vai chegar. Então vamos supor uma situação que você tem uma pessoa com deficiência mental, é uma deficiência que impossibilita ela de ter uma vida, pelo menos aí de cumprir as ações, obrigações que a gente entende por normal, e não tem ninguém para ajudá-lo. O destino dessa pessoa provavelmente vai ser permanecer na instituição de longa permanência para sempre. Por exemplo, tem um caso lá em Santo André de um adolescente, chegou acho que enquanto criança, acho que tinha 11 anos quando chegou, e ele tem um autismo severo. Né? A mãe não tem condições de ficar com esse menino, e os avós até teriam, mas não querem, abandonaram e, enfim, o máximo que a gente tenta fazer é sensibilizá-los. Mas enfim, enquanto ninguém quiser pegar esse menino, ele vai continuar no acolhimento institucional até fazer 18 anos. Não tem o que fazer. Aqueles prazos que falam que tem que ser no máximo 18 meses, coisa e tal, vai fazer o que essa família não quer? Vai destituir do poder familiar? Tá, destituído do poder familiar, agora não tem mais pai esse menino. Então, além de deficiente, além de não ter autonomia, ele não tem pai no registro de nascimento. Olha que legal, né? Estado sendo muito interessante. E aí o menino vai lá e completa 18 anos. Completou 18 anos, ele é chutado da unidade de acolhimento. Porque ele não é mais adolescente, acabou esse serviço para ele. Então, esse serviço aqui ele é muito importante na medida em que não vai deixar ele desamparado. Se ele não conseguir a sua autonomia até lá, e não vai conseguir, e se ele não tiver ninguém que o ampare, ele não vai ser jogado na rua. Vai ter essa residência inclusiva que vai cuidar dele. Outro caso que eu tive, esse é um caso de sucesso, ou relativo sucesso. Tinha uma menina que também passou a vida inteira num acolhimento institucional. Se eu não me engano, ela foi para o acolhimento institucional com 12 anos. Estava grávida. Tinha sido estuprada, alguma coisa assim. E aí ela permaneceu a vida inteira lá, sem familiares nem nada.
Mas o grau de deficiência que ela tinha não era tão severo. Ela conseguia entender as coisas, conseguia pegar ônibus, enfim, conseguia fazer algumas coisas. Quando ela completou a maioridade, ela foi para a residência inclusiva. Foi uma das primeiras pessoas a ir para lá, porque o serviço não é muito antigo na cidade. E aí, lá na residência inclusiva, eles conseguiram trabalhar com ela. Num prazo de 2 anos, ela saiu de lá e foi tocar a vida com as próprias pernas. Então, conseguiu um empreguinho, conseguiu pagar ali um aluguel ali, que alguém ajudou. Como eu falei, consegue pegar um ônibus, consegue ter um mínimo de organização com finanças, né? Eles auxiliam bastante com esse tipo de questões. Algo que o acolhimento institucional, infelizmente, não prepara tanto. Vocês, por exemplo, né, no dia a dia de vocês, imagino que quando vocês eram adolescentes, vocês tinham algum mínimo de traquejo com dinheiro. Como que se faz uma compra, como que você acessa determinados serviços de saúde, por exemplo. Era algo que vocês provavelmente deviam ver na família de vocês. Agora, quando você está no acolhimento institucional, você não tem isso. Você tem tudo basicamente de mão beijada. Né? Até porque tem todos os órgãos estão à disposição daquela criança, daquele adolescente. Então você não precisa sair para fazer as coisas, para saber. Não, chega tudo pronto. Né? Então o diretor ou seus funcionários da unidade de acolhimento fazem a compra mensal. Você nem sabe como é que você faz, como é que você age no supermercado e por aí vai. Então muitas vezes, e esse é um dos problemas das instituições totais, você acaba imbecilizando a pessoa numa perspectiva de que ela não acaba tendo muito contato com o meio externo. Mas a residência inclusiva ela vem com essa finalidade de justamente te preparar cada vez mais para sua conquista de autonomia. Serviço de acolhimento em república. Esse acolhimento aí, República Jovem, ele tem a finalidade de amparar aqueles jovens adultos que, por exemplo, acabaram de sair do acolhimento institucional, não têm deficiência, não tem problema nenhum, mas estão desamparados. Estão nessa situação de imbecilização que eu falei para vocês, não tem nenhum familiar e trabalhou-se muito mal no final do acolhimento deles a questão de autonomia. Então eles não têm muito bem profissionalização, não sabem muito bem para onde que vai morar. É um lugar onde pode recebê-los sem chutá-los. Né? Não é um local de longa permanência, não tem nenhuma razão para se ficar muito tempo nas repúblicas jovens, mas é o amparo necessário para não te colocar na rua sem mais nem menos. É complicado porque tem uma das casas de acolhimento com que eu trabalho, acho que eu contei para vocês, da Casa dos Sonhos. Ela é maravilhosa. Ela é demais. Tem piscina, tem churrasqueira, acho que são 2 andares, né? Acho que são sobrados. Tem rede. Porra, uma maravilha. Imagina, dá 18 anos, você não tem familiar nenhuma, pra onde você vai? Eu vou pra onde eu morava antes, comunidade da PQP. Não tem nem esgoto às vezes. Tá tendo crise de sarna, entendeu? Vai surtar. Não tem como. Não existe estabilidade que vai aguentar isso daí. Então a República Jovem vem aí para dar esse apoio. Serviço de acolhimento em família acolhedora. Isso vocês já devem, né? Deve acender uma luz aqui na cabeça de vocês, porque isso também está previsto no ECA. Então, de tudo isso que a gente está falando aqui, só tem 2 serviços previstos no ECA. O de acolhimento institucional, o SAICA, e justamente esse aqui, que é o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora. O acolhimento familiar. Né? É assim que está constante no ECA. O acolhimento familiar ele é exercido por famílias acolhedoras. Esse é o nome que se dá para as famílias que se voluntariam. O que é isso aí? É um serviço público, é prestado pelo poder público, pelo município, e o município pode realizar os acolhimentos tanto por acolhimento institucional ou por familiar. Se for por familiar, como é que funciona? Abre-se um cadastro, as famílias elas se candidatam, preenchem alguns critérios, né? Se aprovadas, elas fazem parte desse grupo de famílias acolhedoras. Apareceu aí uma criança que precisa ser acolhida, ao invés de você mandar para o acolhimento institucional, toda aquela questão de ser frio, porque tem profissionais que estão lá para trabalhar, coisa e tal, você coloca num âmbito familiar. E por fim, proteção, calamidades públicas em caso de ser necessário dar esse abrigo que a pessoa precisa. Então percebam, são todas situações que você precisa abraçar.
né? Você precisa efetivamente dar o abrigo, você precisa colocá-los numa situação que seja apartada do mundo real, né? Você vai colocar em instituições totais. É por isso que eu falo aqui sobre alta complexidade, né? Sem vínculos comunitários e familiares. Como eu trouxe para vocês, não necessariamente significa que a pessoa está desamparada, mas significa que ela teve que, em determinado momento, estar afastada, tá? Deixa eu sentar um pouquinho. Deixa eu perguntar um negócio para vocês. O que vocês acham desse serviço aí de acolhimento familiar? Deve ser mais explorado, né? Como assim? Eu acho que não são muitas pessoas que têm conhecimento desse serviço. O que vocês acham aí? Seria aquele que de fim de semana pode ir num orfanato, por exemplo, e ficar com a criança no final de semana e depois, se você quiser, você adota? Uau! 3 coisas para ser faladas. Primeiro, nunca use o termo orfanato, tá? O termo orfanato é um termo menorista. A gente não tem esse termo no estatuto. Como falei para você, originalmente a gente tinha no estatuto o termo abrigo, hoje em dia a gente tem o termo acolhimento institucional. Então, orfanato é uma palavra que era Melo Matos, né? Até porque orfanato remete a órfão. E nos acolhimentos institucionais a gente tem 95% de crianças que não são órfãos. Elas estão ali em questão de litígio contra os pais, questão de destituição do poder familiar e por aí vai. Bom, segunda coisa, não é isso. Isso que você falou se aproxima do que a gente tem por apadrinhamento afetivo, que eu vou trazer para vocês em outro momento. São pessoas que vêm de fora e aí acabam tendo algum vínculo comunitário com essas crianças. E em terceiro lugar, a gente vai falar isso melhor também, o padrinho, ele não adota, tá? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele deixa bem claro que é proibida a adoção ou qualquer tipo de cadastro com pretensão à adoção do padrinho, justamente para se evitar as burlas, né? A gente vai ver sobre a questão das adoções depois, e a gente vai ver que existe um caminho que é o regular, e existe um caminho que, embora não seja ilegal, ele é oficial, mas é um caminho que não é o regular, que o regular seria a adoção cadastral, e aquele que não é não é o regular é a adoção intuito persona, que ela é voltada para uma criança determinada e não para qualquer criança. Então ela permite que você adote fora do cadastro. E o apadrinhamento não é uma dessas possibilidades. O apadrinhamento com pretensão para adotar, ele é tido como uma burla ao cadastro de adotantes. Porque você não chega lá com a intenção de adotar uma criança em específico. Você vai lá, conhece várias, cria laços e aí sim você quer adotar aquela. Mas enfim, aí você está burlando o cadastro, está passando na frente de outras pessoas que, assim como você, também não tinham qualquer preferência, mas você, porque tinha uma situação de privilegiado de poder conhecer as crianças, está escolhendo qual que você quer, entendeu? Esse serviço, ele acolhe as crianças em uma família que já é cadastrada, é isso? Isso. E tipo, ele visa voltar a criança para a família de origem? Isso. O que você acha disso? Não, assim, é legal, né? É? Será que funciona? Funciona não. Funciona não. Esse tipo de serviço, ele acaba sendo muito propagandeado como maravilhoso. Se vocês forem ver aí alguns doutrinadores, eles vão falar muito bem, alguns, né? Alguns que não têm muita vivência prática. Vão falar que é maravilhoso, porque a criança merece um lar, porque o acolhimento não é lugar para ninguém, porque lá é tudo muito frio, as relações. Segundo normas do CONANDA, entende-se que cerca de 20 crianças por casa é o adequado, né? Um máximo de 20 crianças por casa, salvo em situações de você ter pessoas com deficiência ou bebês, porque aí você, em tese, teria uma limitação menor, né? Menos do que 20 pessoas. Então, poxa, né? Muita gente, muita bagunça, é muito mais importante você ter o aconchego familiar, ainda que não seja da sua família, mas aprender, né, como é que são relações de carinho do que no acolhimento. O que não deixa de ser verdade tudo isso. O problema são os grandes reveses que tem o acolhimento familiar. Eu vou contar uma história para vocês, eu quero que vocês me digam o que vai acontecer, tá? Vamos lá. Uma criança
de 1 ano, acabou de ser acolhida. Uma situação X. Vamos supor que houve um abandono momentâneo. Sei lá, o pai está preso, né? Básico. O pai está preso, a mãe foi trabalhar durante a noite, a criança ficou a noite inteira abandonada. O conselho tutelar foi lá, acabou acolhendo, porque afinal das contas a criança estava sozinha, a criança não pode ficar sozinha. Enfim, que depois essa mãe comprove aí a regularidade ou que ela prove que, enfim, tem condições de cuidar da criança, está lá trabalhando. Essa criança não foi para família, não foi para acolhimento institucional, foi para acolhimento familiar. Então, um casal que estava ali cadastrado recebeu essa criança. A criança tem 1 ano. Tá? A criança não fala ainda. E aí, na passagem do 1 para os 2 anos, que ela começa a desenvolver a fala. E ela começa a perceber naquele homem, naquela mulher, seu pai, sua mãe, que começa a chamar ele de pai, começa a chamar ela de mãe. Eles são diligentes, colocam a criança na creche. De certa forma, eles inclusive são tidos como pai e mãe pelos professores que estão ali na creche. Esse casal fica vendo aí a situação de outros pais que também têm crianças pequenas. Ah, que bonitinho. Eu quero que vocês me digam, vocês acham, porque a finalidade desse serviço de acolhimento familiar, ela é a mesma do acolhimento institucional. A finalidade é a mesma. É devolução para a família de origem ou preparação para a família substituta. Vocês acham que essa família ela vai trabalhar direitinho para devolução para a família natural? Vocês não acham que a chance de ter um apego a essa criança é grande o suficiente para minar o trabalho que se pretende fazer? É um serviço público isso, entendeu? É política pública. Só que você está dando para pessoas uma criança. Você não está dando um objeto que você está deixando em depósito. A criança está chamando você de pai. A criança é afetuosa. Ainda que não chama de pai, te dá abraço, é afetuosa. Você fica ali com dó. É difícil você abrir mão. Mas digo mais. Vamos pensar. Quem é o perfil que vocês acham que vai integrar o cadastro dos pretendentes à família acolhedora? Classe média alta. Legal. Você acha, porque os técnicos do acolhimento institucional fazem todo o trabalho, vocês acham que uma família de classe média alta vai querer dialogar com mulher que faz uso de crack? Não. Vai querer levar a criança no presídio para ver o pai? Vai querer lidar com o irmão mais velho envolvido em ato infracional? Acabou. Como é que você vai lidar com as situações de vulnerabilidade se a pessoa que está recebendo essa criança não está em condições de fazer isso? Porque quando a gente está falando de criança acolhida, a gente está falando aqui, ó, CREAS. E o CREAS, tipo, é como se fosse foco total. Tudo que puder ser feito vai ser feito. Então, aqui tudo é acionado. Então vai ser acionado tudo que é relacionado à educação, saúde, mas também dentro aqui da assistência social, fortalecimento de vínculos, possibilidade de locação social, eventualmente alguma coisa relacionada ao pai que está preso, do egresso, colocação de jovem aprendiz, tudo é acionado aqui. Como que esse casal vai ter acesso a todos esses serviços? E de novo, vocês imaginam eles tendo que lidar com gente que saiu da cadeia, ou gente que faz uso de entorpecentes? Ou quantas vezes eu já não lidei com casos em que a mãe chegava no serviço de acolhimento, na unidade, embriagada. Quero ver o filho, não sei o que lá. Esse casal provavelmente vai morar no condomínio, né? Então imagina o problema que é, primeiro, deles não quererem contato com essas pessoas. Segundo, delas se apegarem e não quererem preparar essa criança nem para a família natural, nem para uma família substituta. Imagina a situação, vamos supor que passou, sei lá, 3 anos que essa criança está lá. A criança chegou com 1 ano e está com 4 agora. E já destituiu do poder familiar. Não, os pais não têm condições, coisa e tal. Então, beleza, agora vocês vão começar a preparar essa criança para uma família substituta. Adotantes. Você quer fazer o que ela falou. Você quer adotar. E esse é um outro grande problema do acolhimento familiar. As burlas ao cadastro.
Então, chega lá o casal que já está, sei lá, 2, 3 anos com a criança e via no judiciário. Ai, mas foram criados vínculos de afetividade e afinidade, isso já gera paternidade afetiva. Mas desde o começo estava dito que não era para criar. Desde o começo vocês estavam cientes de que isso é a prestação de um serviço público terceirizado para dar uma humanização para o serviço. Vocês criaram porque vocês tiveram suas expectativas, podemos dizer, de má fé. Vocês sabiam que não era para fazer isso. Só que aí a ideia fica, mas e o melhor interesse da criança? A gente não tem situações em que as pessoas, os adultos agem de má fé, mas mesmo assim os laços são mantidos? Sim. Vocês lembram daquele caso da Dona Vilma e do Pedrinho? Dona Vilma sequestrou a criança na maternidade. Isso veio à tona quando ela tinha 16 anos de idade. Dona Vilma é uma safada. Tirou a criança de uma mãe na maternidade. Registrou como se fosse sua filha, adoção brasileira, crime. O que aconteceu com a Dona Vilma? Dona Vilma foi processada criminalmente. Não me recordo se ela pegou perdão judicial ou se ela foi condenada, mas se foi condenada, deve ser até transação penal se bobear, dependendo aí da pena. Mas o mais importante, esse adolescente não voltou para sua mãe biológica. Quem é essa mãe biológica? A mãe biológica foi mãe dele por 2 dias, 1 dia. Todos os laços de afetividade e afinidade ficaram vinculados. Então o que se estabeleceu é que os laços devem ser mantidos, tendo em vista o melhor interesse do adolescente. Essas famílias acolhedoras recebem subsídio do Estado? Sim, é uma terceirização de serviço público. Eles recebem verbas. Eles se cadastram, eles recebem uma grana para isso e aí eles exercem o trabalho. É um contrassenso, né? Porque assim, muitas vezes você tira a criança da família porque ela não tem condições financeiras para poder manter a se submeter a situações em que expõe a criança a um risco. E aí você retira aquela criança da família acolhedora e paga um dinheiro para aquela família acolhedora manter aquela Perfeito. Por que você não paga? Por que você não paga para a família carente, não é verdade? Então, mas aí vem a demagogia. Não, mas a gente não acolhe criança por falta de recursos. Artigo 23 do Estatuto. Ninguém foi acolhido por pobreza. Foi acolhido porque foi negligente, porque teve abandono, porque teve maus tratos. Mas porra, eu tava discutindo isso outro dia aí com umas conselheiras tutelares. E elas cabeça dura, não, nada disso. Eu falei, ricos e classe média alta, vocês acham que não abusam sexualmente e maltratam seus filhos? Ah, não, fazem sim, isso não tem nada de classe. Eu falei, pois é, quantos filhos desses daí estão nos acolhimentos institucionais? Não, tem. Eu falei, quantos vocês fizeram acolhimento desses perfil? Não, nunca fiz. Eu falei, nunca fiz porque vocês não têm coragem de entrar numa escola privada ou num condomínio. Aí ficaram putas comigo, né? Eu tenho coragem sim. Eu falei, tá bom, então por que nunca teve? Não, porque lá eles não denunciam. Eu falei, não denuncia porque de fato as classes mais altas elas têm um senso de proteção que é maior do que as classes mais baixas no que diz respeito a reputação. Ah, imagina que eu vou chamar a polícia, imagina no meu prédio, como que vai ter um negócio desses, né? Já a população mais carente não tem isso, até porque ela foi sempre acostumada a viver numa situação de maior promiscuidade. O rico não. O rico, desde que ele nasceu, ele está enfurnado no apartamento dele, dentro de um castelo, né, com muros altos, proteção em tudo, segurança. Né? Quanto mais pobre, menos privacidade você tem. Então, mascara-se um monte de questões. Né? A questão de classe social é determinante para você dizer se alguém vai ser acolhido ou não. Ainda que se diga a todas as letras que isso não acontece. Mas perfeito, gostei muito da sua análise. Aliás, olha que interessante, o Fraceto fez essa pergunta hoje na prova oral. Eu falei aqui para vocês, né, que as medidas socioeducativas sempre vai ser assistência social, né? E vocês sabem que a assistência social é para questões de especial vulnerabilidade. A gente está falando de pessoas que são pobres mesmo. E aí ele fala assim, mas você não acha muito estranho que um menino que seja condenado para liberdade assistida e um moleque seja rico, uma família rica, por que
que a execução da medida dele vai ser atrelada a um equipamento que é vinculado à assistência social? E aí eu não sei muito bem o que ele queria que você respondesse, né? Mas a pessoa que respondeu, eu achei muito interessante que ela falou assim, porque provavelmente, né, tá mascarando aí uma situação de seletividade. O sistema socioeducativo, assim como o penal, ele também é seletivo. Então, o sistema ele é feito para prender pessoas pobres. Não é à toa que o adolescente que está lá na unidade de internação, ele tem o curso profissionalizante. Mas que curso profissionalizante é esse? Muitas vezes ele aprende a fazer uns serviços que não são destinados às classes mais altas. Então, ele aprende a ser padeiro, ele aprende a fazer bijuteria, cortar cabelo, até eventualmente, não, mas aqui é melhor, aqui ele aprende a ser mecânico no Senai. Faz técnico de mecânica no Senai. Tá, o filho do Eike Batista vai fazer esse curso do Senai? O pai dele é dono do Senai. Entendeu? Então esse negócio aqui, mas é mais brilhante, olha, faz o curso do Senai. Isso não é voltado para classes altas. Uma classe alta não comete ato infracional? Claro que comete o discurso, né? Não, meritocracia, todo mundo... Mas por que então que isso é feito assim? Se é socioeducação, por que não existe então cursos que sejam, sei lá, cursinho preparatório para vestibular? Por que não tem isso lá dentro? Por que a gente precisa fazer, né? Você estava me falando, por que tem que ter popular, né? Cursinho popular? Por que tem que ser um movimento de militância? Por que não tem isso na instituição? Porque não é feito. Eu achei interessante isso daí, né? A segregação que é feita aí no dia a dia, que às vezes a gente fecha os olhos e tal. E aí eu tava falando, olha, justifica-se por conta disso daqui, né? Artigo 98, causei dano a mim mesmo por conta disso, né? Fala, porra, que palhaçada, né? Dano a si mesmo, né? Porque, porra, a lei, é uma coisa muito louca. O João Batista Costa Saraiva, ele falava o seguinte, quando ele estava analisando ainda a situação irregular, né? Ele chegou a dizer, eu trouxe isso na primeira aula para vocês, que cerca de 80% dos internos na FEBEM estavam lá sem ter cometido ato infracional, sem ter uma condenação, 80%. E ele fala assim, diante desse parâmetro, era muito mais adequado dizer, ao invés de que o adolescente estava em situação irregular, que a lei estava em situação irregular. Quem estava em situação irregular era a lei em relação ao adolescente, né? A sociedade em relação ao adolescente, não o adolescente em relação à sociedade. Uma unidade, 80% da população não cometeu crime nenhuma e está ali naquela situação, né? A sociedade inteira está numa situação irregular. Então é isso, pessoal. Deixa eu ver assim que horas são. Bom, falta um minutinho, né? Só queria aqui terminar com vocês, então. Como eu trouxe aí para vocês, né? Semi-liberdade de internação é a aplicação do Estado. Né? A lei do SINASE também prevê isso daí. Eu coloquei ainda no slide aqui para vocês a questão de fiscalização e aplicação de penas às entidades de atendimento. A incidência disso é muito baixa. Então eu deixei nos slides para que vocês tenham isso de uma forma mais esquematizada do que na lei. Vocês leem em casa. Eu acho que passar isso aqui para vocês na aula é muito enfadonho, tá? Então vocês pegam para ler isso daí depois. Tá bom? Então é isso aí. Muito obrigado. Valeu!